E durante um evento que aconteceu em Porto Alegre no dia de hoje, o presidente Lula afirmou que a democracia ainda corre risco no Brasil e em outros países. Ele fez questão de citar nominalmente Jair Bolsonaro e o presidente da Argentina, Javier Milei, ao abordar o assunto. Segundo o petista, e aqui eu vou abrir aspas, a política está tomada por um ódio que chegou ao Brasil, aos Estados Unidos, a Portugal, à Espanha e está chegando a outros países. Ele declarou ainda que a esquerda criticava o sistema, mas na hora que ganhava as eleições, passava a fazer parte. E que o espaço agora foi tomado pela direita, citando Milei e Bolsonaro como exemplo de autoridades que agiram de forma rigorosa para mudar o cenário dos países. O presidente disse ainda que a atual política é medíocre, lamentando que a América do Sul tenha, além dele, 3 presidentes de esquerda, não mencionando o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. Vou começar essa rodada com o Roberto Mota. Como avaliou essas declarações do presidente brasileiro? Ele acaba reforçando a polarização, né, Mota? O elogio, às vezes, vem das formas mais inesperadas, né, Caniato? Originalmente, a democracia denomina uma forma de escolha dos governantes, né? A escolha através do voto. Isso é que era a democracia na origem, lá na cidade grega de Atenas. Depois a democracia foi se espalhando pelo mundo, mas muita gente ainda passou a acreditar, né, que democracia é um remédio que resolve tudo, que a gente pode resolver todos os problemas votando, mas isso não é verdade, porque a democracia tem um outro complemento chamado Estado de Direito. Não, você simplesmente votar não resolve. As pessoas, os cidadãos da Coreia do Norte votam, né? Vão votar na Venezuela agora. O segredo dessa mistura é o tal Estado de Direito, a ideia de que nós somos todos iguais perante a lei, de que a mesma lei que vale para um vale para o outro, e, mais importante de tudo, a alternância no poder. É muito simples na teoria, funciona assim. Hoje, quem governa é um partido. Daqui a alguns anos, quem vai governar vai ser outro partido. Mas basta olhar para a história do Brasil para ver como isso sempre foi um problema. Você, Cristiano Beraldo, a pluralidade de partidos, de candidatos, de ideias, isso não é um sintoma positivo quando pensamos em democracia? Ter partidos e candidatos que pensam da mesma forma não me parece interessante, pensando principalmente do lado do eleitor, da população, né? Caniato, mas o problema, na verdade, ele está do outro lado da urna ou da cédula eleitoral. A democracia, ela é um sistema de governo, o melhor que conhecemos, apesar de suas imperfeições, mas ela exige que o participante do processo democrático, ele tenha informação, ele tenha discernimento, no fundo, que ele tenha educação, que ele tenha tido a oportunidade de receber uma educação forte, que o prepare para tomar as decisões tão importantes que ele precisa tomar. E essas decisões, elas se baseiam na avaliação da realidade. Quando uma pessoa, e a gente tem inúmeros casos disso até hoje no Brasil, quando uma pessoa recebe R$50 e vota num determinado candidato, ela tem a percepção de que ela se deu bem. Opa, ele vai me dar aqui um saco de cimento, ele vai me dar R$50, ele pagou aqui o churrasco com a cerveja no final de semana, então eu vou lá votar nele. E isso só acontece pela ignorância de perceber a consequência nefasta desse seu voto errado, nessa pessoa que está querendo controlar, dominar, subverter o processo democrático. Então, a nossa atenção e a nossa preocupação tem que ser sempre na preparação do eleitor, para que ele decida. Vou votar com a direita, por isso, por aquilo. Vou votar no candidato de esquerda e é legítimo que se faça. Mas vou votar por isso, por aquilo. Não pelas justificativas tão superficiais que a gente vive encontrando por aí. Então, a minha
leitura, Caniato, quando a gente vê a ascensão, por exemplo, da direita, como aconteceu na Argentina, é, por um lado, o estrangulamento da população em razão de um modelo de governo mal sucedido, e a população, ela precisa mudar. Mas como a gente não vê um investimento a sério na questão de educação para resolver isso, a gente não terá continuidade de um progresso, de uma melhoria nessa questão do processo democrático. Pois é, agora, Zé Maria, sua reflexão sobre as falas do presidente da República, mas a ascensão de partidos e figuras e candidatos da direita, isso acaba dizendo muito também sobre gestões progressistas, que muitas vezes não agradam à população, ao eleitorado, que decide justamente votar no lado oposto, né? Aquela alternância de poder que muitos enaltecem e batem palmas em regimes democráticos, né? Você disse muito bem, Daniel, uma reflexão. É uma reflexão do presidente da República, calejado na política, na atividade sindical, e que faz ali uma avaliação e uma autoavaliação, né? Dos tempos de esquerda, que se julgava o sistema nefasto, que o empresário era bandido, explorador de mão de obra e assim por diante, e que o sistema estava corrompido e corroído. E aí, de repente, esse pessoal que fazia esse discurso foi para o poder e se transformou em instituição, né? E aí o que aconteceu? Outro grupo viu que o sistema estava sendo ocupado e que ele estava fora do sistema. Essa é a reflexão do presidente Lula. E aí esse pessoal começou a criticar o sistema como uma forma de combater a realidade deles fora do sistema. Então, esta é a realidade e este é o debate político. Não dá para criminalizar o debate político, isso é um debate político que a esquerda fez e que agora um outro grupo faz. Então, assim, não há esse antagonismo, não há essa divergência que um é do céu e outro é do inferno. É o debate político. A política é assim. A política sobrevive principalmente em cima da disputa. Eu vi aqui técnicos, analistas, comparando a política hoje a um grupo de futebol, aos torcedores de futebol. O que tem os torcedores de futebol? Cores, né? Uniformes, os dois lados têm cores, uniformes. Tem cânticos, os dois lados têm cânticos, símbolos, e tem principalmente esta emoção. Não existe política sem emoção. Se fosse sem emoção e uma coisa pragmática, a inteligência artificial está aí. Poderia eleger deputados, vereadores, governadores, mas não. É a emoção que é formada através exatamente da análise, da percepção. É assim o processo democrático, que não é perfeito. É o melhor de todos, mas tem os seus problemas, suas imperfeições. Isso porque a democracia se renova e se refaz todos os dias. Talvez até para essa imperfeição ser o canal dessas mudanças. Então, o que o presidente fez foi um desabafo. O que o presidente fez foi uma reflexão, dizendo, olha, nós lá atrás criticávamos o sistema. Hoje o sistema somos nós. Então estão nos criticando e tentando descredibilizar as instituições. E eu acho que ele coloca normalidade no processo e não exatamente uma criminalização. Não se pode criminalizar o debate político. Pois é, a Rita de Cássia, sempre participando aqui do programa, não devemos lamentar o avanço da direita, devemos elogiar. O povo quer opções, opção de posições, de ideias. Quem vender a melhor ideia ganha. Se ganhar, faça bem feito. Obrigado, viu, Rita? Você, Mota, quer fazer um complemento nessa discussão? Quero. Essa política que a Rita, né? Rita de Cássia. Que ela descreveu, não existe, Rita. Eu sinto muito desfazer os seus sonhos. A política é uma luta pelo poder. É isso que a política é, tá? Quando você descasca, tira do pacote, bonitinho, a política é uma busca pelo poder. Acontece que algumas pessoas querem o poder para fazer coisas boas, para contribuir para o desenvolvimento do país, para contribuir para o bem-estar da humanidade. Outras querem o poder para benefício próprio. Isso acontece desde que mundo é mundo, desde a época em que não tinha nada de votação, eram os meus guerreiros contra os seus guerreiros,
e quem ganhava virava rei, e o resto ia trabalhar para sustentar o rei. Então, a política é isso. Eu acho que o grande desafio do eleitor seja qual for o sistema político, é tentar quebrar esse verniz, né, que o político coloca em torno dele e identificar realmente quem está bem intencionado, quem está em busca de ajudar a construir coisas e quem está ali só para se engrandecer, só para enriquecer, só para se dar bem. Agora, Beraldo, muitos não entendem exatamente por qual razão vários políticos ou lideranças acabam colocando pessoas da direita ou partidos que se identificam mais à direita, mais conservadores e liberais, como sendo algo negativo ou algo pejorativo. Ah, ele é de direita, ou tentando conectar a direita ao fascismo. Por qual razão isso acontece? Quais são os itens cruciais para a gente fazer essa reflexão, hein, Beraldo? Neto, isso aí é a estratégia do jogo que está sendo jogado hoje, não só no Brasil, vários lugares do mundo. Sim. Né? É o objetivo de desqualificar o seu inimigo. As pessoas que apontam dedo, né? Se você discorda, não é nem que você é de direita, se você discorda de qualquer ideia, se você disser que não votou no candidato delas, não é que elas querem debater, entender, saber os seus argumentos. Você é automaticamente um fascista. E 98% das pessoas que reagem com esse tipo de expressão, com esse tipo de acusação, sequer fazem ideia o que significa o fascismo. Não estudaram, não leram, não têm compreensão. Mas isso virou uma expressão, quer dizer, é só uma palavra com um peso muito negativo que é atribuído a outro, num ambiente de suposto debate, onde o que menos importa é o argumento. Você não tem interesse no conhecimento, você só tem interesse em reafirmar aquilo que você já acredita. Como a gente passa hoje por um processo em que uma massa gigantesca da sociedade só se informa pela manchete, né? É só as primeiras 3 linhas da mensagem de WhatsApp. Nem lê aquela mensagem comprida, longa, detalhada, não lê. Né? São, 100 caracteres do Twitter. É o máximo que a pessoa quer absorver de informação. E ela se coloca numa posição de, a partir dessas 3 linhas, já ser um especialista no assunto. Olha, a quantidade de desinformação, a quantidade desculpe o termo, mas de burrice que a gente vê ser dita. Nesse discurso agora, nesse embate Hamas, Israel, as pessoas se posicionando sem sequer terem ideia do que aconteceu nos mais de 3.000 anos que tem de história em relação à região de Israel. Mas aí a gente vive com essa superficialidade. Tanto é que agora o grande objetivo que existe é censurar rede social. Vamos censurar a rede social. Agora tem polícia contra a rede social, que é justamente para isso, para que se manipule ainda mais a percepção, se manipule ainda mais a distribuição de informação. Se algumas pessoas, Zé Maria, se algumas pessoas se dedicassem à interpretação de texto, acho que metade das brigas acabaria nas redes sociais. Mas eu vi que você quer falar alguma coisa, né, Zé? Não, acabariam sim. E às vezes brigam pela mesma coisa. Eu tenho alguns conceitos aí de política, que eu trabalho no política no dia a dia, e se usa muito conceitos ali de livros. Por exemplo, eu gosto demais de Vila dos Confins, do Mário Palmério, que relata ali a política lá na base, como ela é feita, e até hoje mudou pouca coisa dos coronéis lá. O celular que está ajudando ali um pouco a levar alguns deputados que não visitam as cidades, enfim, mudou pouco, mas esse é um. E o outro é o Machado de Assis, do Quincas Borbas, Beraldo, que fala mais ou menos isso aí que você falou, né? Traça ali a história do Rubião, que fala: aos vencedores as batatas. Eu nunca ouvi tantas vezes essa frase no Congresso Nacional. Toda disputa você, na cobertura diária, você vai
entrevistar o vencedor. E o vencedor, quem ganhou com essa disputa, é invariável a frase: o Brasil é que ganhou, foi uma disputa limpa e a partir de agora todos estaremos unidos. Está unido nada, o outro está morrendo de raiva. E aí eu lembro de que eu já fui várias vezes entrevistar o derrotado, colocar um confronto. E o derrotado fala assim: olha, aos vencedores as batatas. Que aquela história ao vencedor, ele vai gozar do privilégio de comer as batatas. E ao vencido cabe o ódio, o rancor, a política, senhores. É isso, não adianta. Aos vencedores, as batatas. Tá aí o Lula cheio de batata para comer. E o vencido, o ódio, a compaixão e o rancor, tá aí o Bolsonaro lambendo feridas até hoje. Agora, Mota, nessa disputa pelo poder que você mencionou há pouco, nessa competição para ver quem desqualifica mais o oponente, o adversário, como o cidadão comum, o eleitor deve se posicionar? Como identificar o que é narrativo, o que é estratégia de comunicação para aquilo que é verdadeiro, aquilo que precisa ser levado em consideração de fato? Canheta, essa sua pergunta é excelente, porque ela me dá a oportunidade de explicar a grande mudança nesse cenário. Alguma coisa mudou nos últimos anos, nesse cenário aí de milhares de anos, em que um chefe guerreiro vence o outro chefe guerreiro e vira o dono do pedaço. Foi a disseminação do conhecimento, da informação, a qual o Cristiano Beraldo aludiu agora na fala dele. Hoje, todos nós temos ao alcance das nossas mãos, no telefone celular, no tablet, no computador, na internet, a história do mundo inteiro. Não há mais desculpa para que a gente não entenda o que aconteceu no passado. E aí, entendendo o que aconteceu, a gente olha o que está acontecendo hoje e a gente entende o que está acontecendo hoje, né? Até certo ponto, né? Até certo ponto, porque nesse momento aqui no Brasil está muito difícil. Mas é esse poder que o cidadão hoje tem de fazer escolhas melhores, de tomar ele mesmo as suas decisões, é que incomoda os poderosos. Incomoda os poderosos no mundo inteiro. É um fenômeno que a gente vê que está acontecendo na Austrália, está acontecendo no Canadá, está acontecendo em países da Europa, está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo aqui. Essa ânsia que os poderosos não conseguem segurar, que eles traduzem da forma politicamente correta, chamando isso de regulamentação. Porque nós precisamos regulamentar a vida de vocês para o bem de vocês, porque vocês estão falando muita besteira, vocês estão brigando. Olha, essa é a grande novidade no cenário. O poder que o cidadão comum hoje tem de influenciar, de mudar opiniões, isso é uma novidade nesse joguinho de antigamente, né? Que já vem desde o início da história da humanidade. Na minha opinião, isso é irreversível, a menos que aconteça uma catástrofe nuclear e a gente volte para a Idade da Pedra. Mas nenhum poderoso, nenhum ditador, nenhuma regulamentação vai conseguir avançar, impedir o avanço da liberdade individual, que vem pelo conhecimento. Então, eu sempre digo às pessoas: se informe, use essa riqueza toda, né? Assista a Jovem Pan, preste atenção nas dicas que a gente dá aqui, porque esse é o caminho. E eu acho que nisso aí os poderosos, com pouca diferença, estão todos juntos no mundo inteiro. Eles querem acabar com essa revolução. Se dependesse deles, sumia a internet, a gente voltava a se informar através de jornal em papel, mas isso não vai acontecer.